Olá, sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje em sua edição especial aqui no Empreende Fest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um mix de ações, de atividades, de painéis, palestras, tecnologia, atrações culturais e inovação para as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser e hoje eu vou estar aqui conversando com convidados selecionados, especialistas nas suas áreas aí, vindos de várias partes do país, para trocar informações com a gente. O nosso tema hoje é financiamento público para pesquisa, para ensino e para empreendedorismo, por que não, não é? E os nossos convidados são eles aqui, ó. O Watson Ribeiro, gerente do Departamento Regional Centro-Oeste da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui também o Ricardo Nascimento, analista de projetos na FINEP há 20 anos e colaborador do Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas. Parabéns por esse currículo dos senhores, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Bruno. Para mim é um prazer enorme participar aqui em Campo Grande desse evento promovido pelo Sebrae, num dia muito especial, né, que é um dia que comemora também o Dia das Pequenas Empresas. Exatamente. E nós tivemos a oportunidade aqui, mesmo que de forma rápida, mas apresentar as inúmeras possibilidades para as pequenas empresas que empreendem, que também inovam, que querem crescer, em terem na FINEP essa parceria, né, para esse sonho se realizar. Então é um prazer estar aqui contigo. A gente vai saber de tudo isso. Seja bem-vindo também, Ricardo. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Assim, primeiro agradecer ao Sebrae pela oportunidade que a gente vai estar aqui para falar um pouquinho da FINEP, né? A gente precisa falar mais sobre ciência e tecnologia e inovação nesse país, entender que o Estado brasileiro tem instrumentos adequados para toda a cadeia de ciência, tecnologia e inovação. Massa. E para a gente é uma satisfação poder representar a FINEP aqui nesse evento e estar aqui para poder contribuir um pouquinho para essa disseminação do financiamento público à ciência, tecnologia e inovação. Então vamos começar do início. A minha pergunta é, quando a gente fala em financiadora de estudos e de projetos, a gente está falando sobre qual público-alvo exatamente? Quem é que a FINEP atende? Pode começar, quem se sentir mais à vontade. Pode começar, Ricardo? Posso. Assim, a FINEP ela tem uma particularidade, ela é a única agência do governo federal que pode atender a toda a cadeia de ciência, tecnologia e inovação. Então a gente pega desde a pesquisa básica lá com as universidades, com os institutos científicos e tecnológicos, até a pesquisa aplicada, passando para o Venture Capital, então assim, empresas que precisam receber uma aceleração, receber um financiamento. Através da subvenção econômica, há empresas que têm uma intensidade tecnológica um pouco maior, e também crédito para micro e pequenas empresas e também grandes empresas, né? E a gente também financia a infraestrutura de pesquisa básica das universidades, já financiou bastante a ampliação da pós-graduação no Brasil, né? Aos grandes projetos de engenharia dos anos 70, né? A FINEP é uma empresa de 1967, né? Financiadora de estudos e projetos. Essa nomenclatura vem dessa época, né? 67. Então, das grandes obras nacionais, né? Ponte Rio-Niterói, dentre outras, né? Financiamento da Embraer. Então, assim, a FINEP tem uma história muito... Está muito imbrincada com tudo que o país já desenvolveu de grandes obras, de coisas de vulto nesse país, né? Então a gente é uma agência pequena em termos de número de funcionários e de tamanho mesmo no Estado brasileiro, mas a gente movimenta muita exatamente, coisa, né? A gente tem essa capacidade de trabalhar em toda a cadeia da inovação, né? Desde lá da pesquisa básica até a chegada no produto no mercado, no financiamento de uma grande empresa que está desenvolvendo a inovação, que está gerando ali vendendo o produto novo que ele desenvolveu. O importante, complementando isso, Bruno, é que a inovação ela tem que ser uma política que tem um incentivo por parte do Estado, né? Porque, por vezes, a inovação ela incorre em muitos riscos, né? Você inova em alguma coisa, mas você não tem necessariamente a certeza que aquele produto vai ser um produto que vai dar certo. Então, essa é uma função que nós entendemos não como um gasto, né? Mas como um investimento estratégico. E hoje o mundo, como um todo,
vive uma nova tendência de não apenas em maciços investimentos e inovação tecnológica, mas eu até diria também numa nova onda de reindustrialização das principais nações do mundo. Então, o Brasil não pode ficar atrás nessa corrida, né? O Brasil ele é um grande exportador de commodities, isso é muito importante, mas o grande desafio também é nós agregarmos valor, né, à nossa economia, o que significa dizer a FINEP ter esse papel muito importante no financiamento de pesquisas que vão fazer o Brasil dar esse salto. Mas, por outro lado, você poderia estar perguntando, então, por que vocês estão aqui no evento do Sebrae, cujas empresas são empresas de um outro perfil? É porque nós não enxergamos contradição nisso, né? Ou seja, as micro e pequenas empresas, que, aliás, são muito importantes para a economia do país, porque são as que mais geram emprego, as que menos desempregam em períodos de crise, elas também têm demandas, não apenas para o empreendedorismo, vamos dizer, mas também para a inovação tecnológica. Porque nós queremos, ao fim e ao cabo, que quem é pequeno hoje possa se tornar médio, depois se tornar grande, crescer, e o papel da inovação tecnológica é muito importante nesse sentido. Eu tenho uma pergunta agora, que é uma pergunta que me veio a partir de todas essas colocações de vocês. Bom, a FINEP existe desde 67, envolvida com bastante coisa, mas a forma como as micro, pequenas e médias empresas chegam à FINEP também, é necessário que isso que ocorra uma conversa mais, uma divulgação maior sobre isso. Como que as micro e pequenas empresas estão chegando agora para a FINEP? Qual é a porta de entrada das micro e pequenas com a FINEP? Boa pergunta. Eu acho que aí reside o papel fundamental dessa parceria, né, entre a FINEP e instituições como o Sebrae, que tem como uma das finalidades, né, exatamente essa relação com as micro e pequenas empresas no Brasil. Essa porta de entrada ela tem que se dar a partir dos estados, não é isso? Ou seja, você está falando aqui de investimentos que muitas vezes não são investimentos de grandes volumes de recursos, são investimentos em volumes menores. E que essa porta de entrada se dá, portanto, a partir de cada estado, com o que nós chamamos de agentes financeiros que trabalham com a FINEP. O que são isso? São bancos que nos 26 estados mais o DF descentralizam, a partir da FINEP, né, ou seja, descentralizam esses créditos para essas empresas. Então tem todo um processo, você tem situações que são diferentes, né? Por exemplo, nossa parceria com as fundações de apoio, como é o caso aqui no Mato Grosso do Sul, a FINEP ela disponibilizou, a partir do edital, recursos, a fundação obtém esses recursos e ela mesma fará seus editais para atender na ponta essas empresas. Aqui, no caso, com até R$500 mil, certo? Isso aqui não é reembolsável por parte dessas empresas. Outras empresas que não entram nesses editais, elas podem acessar também esses recursos diretamente à FINEP. Mas qual é a grande novidade desse ano? A grande novidade desse ano é que ela vai acessar um recurso a um juro negativo. Nós estamos falando. Assim? Por quê? Porque o que prevalecia era quando você buscava um recurso reembolsável, as empresas pagavam por esse recurso baseado na TJLP, que era a taxa de juro cobrada, taxa de juro de longo prazo cobrada. Como o Brasil tem uma taxa Selic muito alta, isso era quase um impeditivo para que essas empresas buscassem recurso. Do início do ano para cá, isso mudou. E agora é a partir da TR. Com a TR mais as taxas da FINEP, você está falando de uma variação aí, né, Ricardo, que pode chegar... Entre 7% e 9%. 9%. Então, são taxas muito mais atrativas. Isso, para mim, porque a empresa é 7%. Muito, 7 mais ou menos. 7 a 8%. E, assim, e a característica do recurso de crédito, né, não, o reembolsável, como a gente chama, né, no nosso jargão, né, mas é recurso de crédito, igual você pega no banco. Mas é assim, é 7% ao ano sem IOF. Né? Com até 2 anos de carência. Então, numa lógica, imagina você que vai fazer o seu investimento, que vai chegar num banco privado para pegar um capital de giro a 25%, se pegar uma taxa boa, 25%, 30% ao ano, mais IOF, mais o recurso de como é que é o nome daquele negócio?
seguro de crédito e aí tem que pegar outras questões de garantia. Então, assim, o custo total da operação fica muito mais caro. Era isso que eu ia te perguntar, né? 7% comparado ao quê, né? Que o normal é isso, né? 25%, 30%. Isso quando você tem uma taxa que não é mensal, né? Ela é uma coisa de 7, 8, 10% ao mês. Então, assim, a lógica por trás é o seguinte, a gente tem um recurso subsidiado pelo Estado brasileiro, que a gente opera, como já disse o Watson aqui, na figura dos agentes financeiros descentralizados, né? Então, no caso aqui do Mato Grosso do Sul, é o BRDE que atua e a Cressol atualmente, que tem assim, essa disponibilidade já demonstrada, né? Até a Cressol está aqui no evento com a gente, né? Então, assim, é com esse viés que a gente pode, assim, por exemplo, atender a empresa como crédito, né? Então, a empresa está precisando crescer, ela não quer pegar um sócio, enfim, para crescer através de um sócio, ele faz essa forma. Pega esse recurso diretamente à FINEP, né? A gente fala também, a gente falou sobre os micro e pequenos, mas Mato Grosso do Sul também, através dos seus mecanismos públicos e de apoio à pesquisa, tem conseguido trazer muito recurso para cá, né? Haja vista aí a Fundec também, que movimenta bastante, que distribui através dos seus editais. Esse investimento tem mostrado qual o resultado para Mato Grosso do Sul em nível nacional? Como é que a gente está posicionado? Como o Mato Grosso do Sul está posicionado? Olha, eu acho que, na verdade, nós estamos diante de um grande desafio. A nossa vinda também aqui ao Empreende Fest tem um sentido de divulgar mais a FINEP para o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem uma economia bastante pujante, né? Em vários setores, inclusive mantém a liderança nacional, mas ainda a percepção que nós temos é que as empresas do Mato Grosso do Sul, sejam elas grandes empresas, sejam as médias, as pequenas, as microempresas, ainda podem acessar muito mais do que acessam junto à FINEP. Então nós temos um desafio aqui, eu acho que esse podcast, o papel do Sebrae é muito importante também nisso, que é divulgar. Nós fazíamos ali agora o nosso debate, muitas pessoas assim com o olho um misto, né, de desconfiança e de surpresa. Mas será que é isso mesmo? Será que são essas taxas? Será que é isso? O que eu queria dizer para você, Bruno, é que essa surpresa é natural, porque a chave virou realmente, né? Hoje se tem uma compreensão de que isso não é um gasto, não é uma coisa que você joga no ralo e vai-se embora. Investir em ciência, tecnologia e inovação, ter o papel do poder público como sendo esse indutor para empurrar essas empresas para que elas cresçam, isso é fundamental. Então nós vivemos um período onde esses recursos estavam muito escassos. Deixa eu te dar um exemplo. No início do ano houve uma medida muito importante que foi o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado FNDCT. Somente o FNDCT vai disponibilizar esse ano 10 bilhões de reais voltados para essa atividade, dos quais 50% são para instituições públicas. Então aqui eu estou falando desde o acelerador de partículas lá em Campinas, até investimentos na indústria de defesa, que são investimentos estratégicos, na casa aí que ultrapassam 100 milhões, 200 milhões, mas os outros 50% são destinados à iniciativa privada. São empresas que querem inovar, precisam inovar, mas não conseguiam buscar esses recursos a taxas que fossem taxas razoáveis. Então, existe uma situação que é nova e nós precisamos dar essa notícia, essa boa nova, fazer chegar. Agora, mais do que chegar a notícia, você me fez uma pergunta anteriormente que foi muito precisa também. Além dessa notícia, como materializa na prática, como nós fazemos na prática para que essas empresas acessem a esse recurso. Aí o papel do Sebrae é muito importante, junto Sebrae, FINEP, Secretaria Estadual de Desenvolvimento, todos os agentes, para que a gente possa capacitar essas empresas, prestar consultorias para que elas possam escrever bons projetos. Então, não precisamos ficar assustados com essa situação do Mato Grosso do Sul, não. Isso também uma complementação aqui. Eu acho que essa sua pergunta, eu acho que ela é respondida por um evento desse tamanho. Sim. Porque a gente vem de fora, né? Vem do Rio de Janeiro, o Watson de Brasília, vocês vão lá no Mato Grosso do Sul de um evento, etc. Quando eu saí do aeroporto e vi uma propaganda enorme do Empreende Fest, falei,
ih, rapaz, esse negócio é grande, né? E Tá tal. na veia da cidade. Aí né, quando do a gente estado. chega, vou num shopping para resolver uma questão e tem lá uma pessoa para entregar o credenciamento num shopping distante aqui do evento, cara. Aí quando a gente chega aqui e viu a magnitude do que vocês fizeram e a quantidade de pessoas que está circulando agora já no início do evento, assim, demonstra o seguinte: o Mato Grosso do Sul já tem maturidade para ter um outro papel no Estado brasileiro. Assim, bom, aqui o empreendedor ele participa do evento, ele está interessado. Eu, né, posso falar com muita tranquilidade, já tive a oportunidade de participar de outros fóruns como esse aqui ainda há pouco, e eu nunca vi uma plateia tão interessada e tão que ficou até o final. Então, assim, esse interesse por financiamento, de querer ouvir o que eu posso pegar e não ficar com aquela visão do tipo, ah, não, isso não é para mim, não, eu sou pequeno demais para poder pegar crédito. Ou é distante demais. Ou é distante, isso. não, eu não sou capaz. E aquele atendimento pós-palestra, o cara chega e abre o coração e coloca. E aí a gente, né, graças a Deus, né, os atendimentos foi para assim, cara, segue que você está no caminho certo. Né, isso obviamente nem sempre acontece, mas para os 2 casos que eu atendi ali, tem esse caso e os que ficaram aí para depois aqui do podcast. Então a gente sabe que assim, vocês já têm isso, assim, já tem né, eu não gosto muito de falar esse termo, que é o nome de um produto nosso, assim, já tem a centelha, né, já tem o start de assim, cara, eu quero fazer diferença no meu estado de origem. E realmente a presença do governador do estado no evento aqui, eu acho que essa união de forças, né? E aí realmente facilita o processo. Sim. Eu, sinceramente, acredito que vocês estão no caminho certo para que vocês realmente tenham uma relevância melhor a nível nacional. Isso que vocês estão falando, Ricardo e Watson, junto com uma outra coisa que eu estava pensando enquanto vocês estavam se comunicando aqui, é a seguinte: tanto para vocês que, quando chegam aqui, percebem e se sentem, de uma certa forma, impactados com como as coisas já estão acontecendo aqui. E a gente também, num certo momento, de será que eu posso? Será que eu consigo? Será que é para mim isso? A mim me parece que a gente está realmente num momento realmente de virada, onde Mato Grosso do Sul está, para os olhos de quem está de fora, suficiente para se produzir, e de quem está aqui dentro, será que é isso mesmo? Então, talvez seja realmente esse momento agora de um ponto de virada das empresas, dos pesquisadores, de todo mundo que produz ciência e inovação aqui, agarrar para si esse momento e dizer: a gente precisa, nesse momento, aproveitar e se utilizar de todos os recursos possíveis para dar um salto quantitativo e qualitativo no próprio estado, não é? Claro. Você pega a situação do Mato Grosso do Sul, em todos os temas nacionais de importância, eles vão ter, em certa medida, um impacto aqui, né? Você está falando hoje, você tem um debate muito intenso da sociedade sobre, por exemplo, a transição energética, né? Olha que contribuição o estado do Mato Grosso do Sul pode dar nesse sentido. Você tem áreas que são áreas muito estratégicas para o país, porque assim, vê de fora, e nós podemos falar isso com certa tranquilidade, né? Quando você olha o centro-oeste de fora, talvez tirando Brasília, que é uma cidade que tem suas particularidades, você fala, olha, o Centro-Oeste é o motor do agronegócio brasileiro, e o agronegócio brasileiro tem um grande impacto na economia nacional. Isso é muito verdade, e nós não podemos criar contradição em relação a isso. O que a gente precisa é, a partir de um novo salto, a partir da inovação tecnológica, de investimentos em pesquisa, ver como você, além desse patrimônio, né, vamos dizer, econômico da região e do país, sim, você também libera energia para outros segmentos da indústria, segmentos que por vezes estão vinculados, né, às instituições de pesquisa, às universidades e tal. Ou seja, é uma inteligência muito concentrada no Estado. E, inclusive, como eu disse, com saídas de futuro para o Brasil, nesses casos concretos, energias renováveis, a questão do carbono e tantas outras que o Estado pode dar uma contribuição a partir desses investimentos, a partir de juntar essas instituições para pensar o futuro do Estado, né? Então, eu acho que esse é um desafio que o país está passando por ele. Assim, eu estou muito convencido disso. O Brasil precisa dar um novo salto industrial, certo? Se o Brasil não der um novo salto industrial,
nós vamos perder competitividade no mundo. E não existe possibilidade de um salto industrial sem maciços investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Tem que ser um acordo nacional, né? Nós temos que ter um acordo nacional, exatamente. É um acordo nacional. Agora, tem uma coisa que a gente ouviu aqui no evento que eu acho que pode ser um grande diferencial como política pública para o Estado, essa questão da atratividade de grandes empresas para o Estado para poder mexer com toda a cadeia de suprimentos que normalmente é feito por micro e pequenas empresas locais, né? Então, essa ação coordenada de várias iniciativas para você manter a inteligência e o jovem e o empreendedor no Estado, né, no próprio Estado, o cara não precisa ir para fora, não queira ir para outro país ou para outro Estado, assim, concatenar todas essas iniciativas também pode ser e parece que está sendo um grande motor para que você realmente comece a ter uma relevância maior aí no cenário nacional. Quando a gente fala sobre inovação, pesquisa, como é que o Brasil se posiciona perante o mundo, perante a América Latina? Você consegue fazer essa referenciação para a gente? Onde é que o Brasil está nessa história toda? O Brasil, infelizmente, não está muito bem, né? A gente hoje tem um investimento ainda não ideal, eu não preparei esse número aqui, né? Então eu vou falar aqui mais em tese, não vou colocar o número assim. A gente tem instrumentos muito adequados, que a gente pode falar o seguinte, a FINEP, né, a agência como a FINEP, um banco de desenvolvimento como o BNDES, é o que a gente tem quase que mais avançado no mundo, tá? Uau. Então, assim, um tipo de agência como a FINEP, que financia desde a pesquisa da molécula até o foguete, né, como a gente fala, né, assim, numa única agência com uma concentração de conhecimento, né, dos analistas, assim, a questão da formação contínua que todos nós lá da FINEP precisamos ter para que a gente continue podendo atuar desta forma, né, aliado a um banco, né, do porte do BNDES, que tem também uma gama de instrumentos e de recursos assim, de grande volume para fazer frente ao país do tamanho do Brasil. Então, assim, no final das contas, em termos de investimento público, a gente está muito bem servido. A questão principal é o capital privado ainda investe pouco em inovação. Então, se a gente ficasse dependendo da contrapartida do investimento privado, a gente ia estar... Porque a gente não tem grandes empresas assim. Quer dizer, não tem grandes empresas assim, desculpa aqui, mas vai ficar gravado, né, e tal. É assim, olhando para o mundo, a gente ainda está muito aquém de um país continental como a gente é, entendeu? Mas, assim, em termos de instrumentos e de política pública, a gente não deve nada às empresas mais avançadas do mundo. O que a gente pode deixar aqui de mensagem aí para os seus ouvintes é o seguinte, hoje a gente tem um recurso para a ciência, tecnologia e inovação inédito. Né? Então, a gente está esse negócio do descontingenciamento de recursos, é uma palavra horrorosa. Claro. O que é isso na prática? Liberação. Não deixar tem... de ir para o Ministério da Fazenda e não deixar agora o recurso que é arrecadado com essa finalidade, pelos impostos que tem essa finalidade, todos têm que ser aplicados nesse assunto. Então, assim, nesse ponto, assim, a gente vai trabalhar, né? Então, assim, a FINEP com a atuação e o BNDES vão ter que se virar para aplicar esse dinheiro de uma maneira correta, né? Então, para isso, a gente precisa que a parceria do SEBRAE seja fortalecida, a parceria com o Fundo de Amparo à Pesquisa, né, dos estados aqui, né, do estado do Mato Grosso já tem esse papel, então a gente vai já lançou e está em fase de contratação do Tecnova 3, mas nos próximos anos vai ter o Tecnova 4, 5, de repente vai ter novos tipos de produtos de subvenção para fazer jus a esse recurso que a gente tem que chegar na ponta. Então, assim, a gente está chegando num momento, assim, nunca houve um momento tão bom para quem está querendo empreender e tem, assim, cara, aonde que eu vou arrumar recurso? Cara, olha com cuidado, procura no site da FINEP, procura no site da Fundação da Pesquisa do Estado e que você realmente, assim, você vai ter um recurso para você. Isso é muito legal de falar. Bom, gente,
Watson Ribeiro, gerente do Departamento Regional Centro-Oeste da FINEP. Esperando a visita de vocês lá, que o Ricardo tá mais longe, tá no Rio de Janeiro. Eu tô em Brasília, a gente tá então. Mais perto, né? A gente tá mais pertinho. E o Ricardo Nascimento, analista de projetos na FINEP há 20 anos e colaborador no Departamento de Operações de Crédito Descentralizadas. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a disposição e a disponibilidade de estar trocando informação, fazendo esse serviço tão essencial para a inovação de Mato Grosso do Sul e do Brasil também. E para vocês, aí, não esqueçam de seguir o Sebrae no Instagram, Sebrae MS, tá? No Instagram, e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E se você está ouvindo e vendo a gente pelos seus agregadores de podcast aí, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, porque tem muito assunto, a gente já conversou com muitas pessoas e com certeza algum tema vai pegar você aí e você vai achar muito interessante. Tá bom? Muito obrigado. Como sempre, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá. Tchau. Yeah.